Há quem diga que o tempo é o maior inimigo do conhecimento. Mas e se for ao contrário? E se o tempo apenas escondesse segredos que ainda não estamos prontos para compreender? Ao longo dos séculos, civilizações inteiras floresceram, deixaram monumentos, enigmas e depois desapareceram, levando consigo conhecimentos que desafiam até a ciência moderna. Por muito tempo, tratamos o passado como um período de ignorância e atraso, enquanto exaltamos o presente como o ápice da inteligência humana. Mas essa visão pode estar profundamente errada. Hoje, vamos mergulhar em histórias reais e comprovadas de tecnologias antigas tão avançadas que alguns especialistas ainda não conseguem explicá-las. Não estamos falando de mitos ou ficção científica, estamos falando de pedras cortadas com precisão cirúrgica, sistemas hidráulicos que funcionam há milênios, construções com acústica perfeita e até artefatos que anteciparam invenções modernas. Cada uma dessas descobertas levanta uma pergunta desconcertante: o que realmente sabiam nossos antepassados? A resposta pode mudar a forma como enxergamos a história, e talvez até a nós mesmos. Agora, prepare-se para viajar no tempo e encarar o passado com novos olhos. No altiplano boliviano, há um lugar que desafia tudo o que pensamos saber sobre o passado: Pumapunku. Parte do complexo arqueológico de Tiwanaku, essas ruínas milenares são compostas por blocos de pedra tão perfeitos, tão precisamente cortados, que mesmo hoje seria difícil reproduzi-los com facilidade. Alguns desses blocos pesam mais de 100 toneladas. Foram transportados por quilômetros, apesar de os povos locais não possuírem rodas, metais duros ou animais de carga em larga escala. Mas o que realmente intriga os arqueólogos e engenheiros é o corte dessas pedras. Com encaixes em formato de H e ângulos retos perfeitos, elas parecem ter sido moldadas com ferramentas industriais, muito antes da Revolução Industrial existir. As marcas de corte, os sulcos lineares e a simetria impressionante sugerem um grau de precisão equivalente ao uso de tecnologia moderna. Ainda assim, não há registros de ferramentas compatíveis com esse nível de acabamento, nem explicações consensuais. Algumas teorias envolvem o uso de moldes e pedras maleáveis, outras sugerem técnicas perdidas de ablação com calor e água. Mas nenhuma teoria moderna explica totalmente como esses cortes foram feitos com tanta precisão, especialmente em granito e andesito, rochas extremamente duras. Seja qual for a verdade, Pumapunku não é apenas uma ruína impressionante, é um lembrete silencioso de que talvez não sejamos os primeiros a dominar a engenharia com excelência. E o mais inquietante, ainda sabemos muito pouco sobre quem construiu essas estruturas e por quê. Avançando um pouco no mapa sul-americano, encontramos outro mistério tão funcional quanto impressionante, escondido no coração do deserto. O deserto de Nazca, no Peru, é um dos lugares mais áridos do planeta. Com pouquíssima chuva ao longo do ano, qualquer tentativa de agricultura parece fadada ao fracasso. Mas há mais de 1000 anos, o povo Nazca desenvolveu um sistema tão engenhoso quanto eficaz: os puquios. Esses poços em espiral, construídos com pedras cuidadosamente empilhadas, funcionam como túneis ventilados que acessam lençóis freáticos subterrâneos. A estrutura canaliza a água de forma natural, mantendo-a limpa, fresca e em movimento constante, sem necessidade de bombas ou manutenção elétrica. E o mais impressionante, muitos desses sistemas ainda estão em uso até hoje. Engenheiros modernos tentaram replicar e entender completamente seu funcionamento, mas sem pleno sucesso. O conhecimento exato sobre como foram planejados e construídos permanece um mistério, já que os Nazcas não deixaram registros escritos. Os puquios revelam mais do que engenhosidade. Demonstram uma compreensão sofisticada de geologia, hidráulica e sustentabilidade. Tudo isso vindo de uma civilização considerada primitiva. Se conseguimos encontrar soluções duradouras no coração do deserto, o que mais poderíamos aprender com os povos antigos? A resposta pode estar no outro lado do oceano, onde os gregos esculpiram o som como se fosse matéria sólida. Imagine um teatro a céu aberto, onde mesmo da última fileira é possível ouvir um sussurro vindo do palco. Parece mágica, mas é engenharia. E ela tem nome: Teatro de Epidauro, na Grécia.
Construído no século IV a.C., esse teatro é uma verdadeira obra-prima da acústica. Sua forma semicircular, os materiais utilizados e o arranjo preciso dos degraus criam uma ressonância perfeita. O som se propaga de maneira uniforme e clara, mesmo sem qualquer amplificação artificial. Cientistas modernos já tentaram replicar essa proeza e estudaram diversos fatores. O uso de calcário poroso, que absorve o som ambiente, o formato elíptico da arena, a inclinação das arquibancadas, tudo parece ter sido pensado nos mínimos detalhes. Mas a verdade é que, mesmo com a tecnologia atual, ainda não se consegue explicar completamente como os gregos chegaram a esse resultado. Não havia microfones, não havia cálculos computacionais. Havia apenas a observação empírica, a tradição oral e, possivelmente, um conhecimento acústico que foi esquecido com o tempo. Esse tipo de sofisticação nos leva a questionar o que mais foi perdido, e há mais. Muitos desses vestígios aparecem não como grandes monumentos, mas como artefatos curiosos, esquecidos ou ignorados, que anteciparam descobertas modernas. Nem todo exemplo de tecnologia antiga vem de megálitos ou teatros imponentes. Alguns estão em objetos pequenos, silenciosos, que quase passaram despercebidos pela história. Comecemos com o concreto romano. Utilizado em construções como o Panteão e o Coliseu, esse concreto sobrevive há 2000 anos, enquanto o nosso moderno começa a rachar em poucas décadas. O segredo? Uma mistura de pozolana vulcânica com cal e água do mar, que forma um cristal raro ao longo do tempo e torna o material mais resistente. Uma tecnologia verde milenar que só recentemente começamos a entender. Outro exemplo curioso é a bateria de Bagdá, datada de aproximadamente 250 a.C. Trata-se de um vaso de cerâmica com um cilindro de cobre e uma barra de ferro no centro. Quando preenchido com um líquido ácido, pode gerar uma pequena corrente elétrica. Teria sido usada para galvanização? Para rituais religiosos? Até hoje não há consenso, mas o artefato existe e desafia nossa cronologia científica. Depois, há os mapas anômalos, como o de Piri Reis. Criado em 1513, esse mapa mostra partes da América do Sul e da Antártida com uma precisão impressionante, muito antes do continente gelado ter sido oficialmente descoberto. Como alguém naquela época obteve esses dados, cópias de mapas mais antigos, observações perdidas, o enigma persiste. Por fim, o mais sofisticado de todos, o mecanismo de Anticítera. Encontrado em um naufrágio grego, trata-se de um computador analógico de 2000 anos, com engrenagens que calculavam eclipses, fases da Lua e ciclos planetários. Sua complexidade só foi compreendida no século XXI, com tomografias modernas. Durante séculos, pensou-se que tal nível de engenharia só havia surgido no século XVII. Essas pequenas maravilhas nos forçam a admitir que o passado pode ter sido muito mais brilhante do que imaginamos. O que todas essas histórias têm em comum? Uma lição inquietante. O conhecimento não é uma linha reta. Por séculos, fomos ensinados a pensar que a humanidade evolui de forma progressiva, da ignorância à iluminação. Mas as evidências contam uma outra história. Civilizações já alcançaram níveis notáveis de entendimento técnico, científico e cultural, apenas para depois desaparecerem. Por que esses conhecimentos foram perdidos? As razões são muitas. Guerras, desastres naturais, colonizações, queimadas de bibliotecas, preconceitos culturais. O que não foi destruído, muitas vezes foi ignorado ou desacreditado. Vivemos na era da informação, mas também na era do esquecimento seletivo, e é possível que muito do que consideramos inovação seja, na verdade, redescoberta. A verdade é que, enquanto algumas tecnologias são visíveis, outras estão enterradas, nos desertos, nas ruínas submersas ou nos textos desprezados por séculos. E talvez, em vez de buscarmos sempre o futuro, devêssemos olhar mais atentamente para o passado. A sabedoria perdida pode conter respostas que ainda não conseguimos formular. O passado não é apenas uma coleção de ruínas, é um espelho e, às vezes, um aviso. Hoje, você viu como civilizações antigas nos deixaram sinais de que sabiam mais do que imaginamos,
De pedras perfeitas a mapas impossíveis, de engrenagens planetárias a concreto indestrutível, o passado nos desafia e nos ensina. Mas essa é só a ponta do iceberg. Qual dessas tecnologias mais te impressionou? Ou será que você conhece outra ainda mais misteriosa? Deixe seu comentário. Vamos continuar essa conversa juntos. Se você gostou deste conteúdo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também precisa ver o passado com novos olhos. O futuro pode ser brilhante, mas às vezes ele começa olhando para trás.